Então, meus amigos, acabamos de resolver uma redação sobre um tema de atualidades e agora a gente tem um tema aqui que é o tema de número 23, então é um spoiler, eu passei esse tema para você resolver e entregar essa redação para mim. Então, se você vai resolvê-la, não assista esse vídeo aqui. E esse tema de número 23, eu penso que a Polícia Rodoviária Federal tem tudo a ver com isso aqui. Provavelmente ele vai pedir para você falar algo sobre atualidades, mas ele pode também pedir elementos técnicos. Como a gente viu no começo do nosso curso, na prova do ano de 2018, a Polícia Federal, na prova da Polícia Federal, o CESP foi lá e pediu elementos que tinham a ver com atribuições constitucionais da Polícia Federal, mas também pediu elementos de atualidades. Então eu acho que a sua prova vai misturar um pouco. Se não for um estudo de caso, a banca provavelmente vai fazer desse jeito. Ele vai exigir de você elementos de atualidades com alguns conhecimentos técnicos também. Independentemente do tipo de redação, a introdução e desenvolvimento vai iniciar, se for um estudo de caso, daquela forma de estudo de caso, e se for qualquer outra forma, você vai sempre utilizar o que a gente viu aí, aqueles modelos de introdução e também as formas de iniciar que a gente já vem trazendo aí. Vamos à tela, tema de número 23 da relação de temas. Ele traz um texto motivador. A PRF é um órgão do Ministério da Justiça e faz parte do Poder Executivo Federal. Apesar de ser uma polícia ostensiva, uniformizada, não é militarizada, ou seja, não submete à hierarquia militar. Sua principal atribuição é realizar a fiscalização e policiamento. Isso aqui é muito importante, né? A atribuição é realizar a fiscalização e o policiamento ostensivo das rodovias federais, mais conhecidas como BRs. Ministério da Justiça é a fonte. Tendo em vista que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, sabe que é uma dissertação. Mesmo que seja técnica ou de atualidades, é introdução e desenvolvimento. Redige um texto dissertativo com os seguintes tópicos. Tópico 1, está aqui. Tópico 2 e tópico 3. Bom, interprete atribuições com... Eu estou mais rápido porque você já viu várias vezes os vídeos anteriores, resolvemos várias vezes, então você vai ir ficando rápido também, assim como eu. Atribuições. Ele não pediu uma. Então a gente vai trazer mais de uma. A gente vai trazer pelo menos 3, quando ele pedir assim para você. Pelo menos 3. Na verdade, as atribuições aqui são básicas. Ele já trouxe ela aqui, ó. Ele já trouxe essa atribuição principal da PF, né? Ele já trouxe essa atribuição principal. Mas ele quer as constitucionais e institucionais da PRF. Então ele quer duas coisas, a coisa 1 e a coisa 2. Com relação às atribuições constitucionais, o que a gente pode falar é que, com base no que nós temos lá no artigo 144, CF 88, no seu artigo 144, para quem quer ser polícia, esse artigo ele é obrigatório, como a gente falou, né? Então, ó, a PRF... Já vou fazer esse roteiro aqui, ó. É responsável pelo patrulhamento ostensivo nas estradas e vias. Pelo patrulhamento nas estradas ostensivo nas estradas e vias. A gente sabe que são nas federais e em áreas de interesse da União. E em áreas de interesse da União. Quando você pegar a sua prova, você não vai ter muito espaço para fazer o roteiro, não. Então vai ser mais ou menos desse jeito aí. Tranquilo? E ele fala lá que, na verdade, ó, tem uma outra atribuição, que é fiscalizar e evitar crimes, né? Então, ó, fiscalizar o tráfego nessas rodovias aí que eu falei para você e também evitar todo tipo de crime. Então, na verdade, não é só o policiamento do trânsito. Olha só a quantidade de coisa. Se você pegar o decreto, ele vai detalhar para você. Sabe uma coisa que a PRF vai poder fazer agora?
lavratura, por exemplo, de termo circunstanciado. Né? Então vai ter, por exemplo, ó, essa possibilidade aqui, de acordo com... Embora isso não esteja no seu edital, porque é uma modificação recente, né? Não está no seu edital, mas a PRF vai poder, então não vou nem colocar aqui. Mas depois da prova isso já é uma realidade. Então você já poderia falar aí sobre essa lavratura do termo circunstanciado, né, de ocorrência. Legal. Continuando ainda. Como a gente está falando assim das atribuições institucionais dela como instituição, a gente vai colocar aqui agora coisas mais relacionadas à instituição, como o próprio site fala acerca disso. Primeiro, combater todo tipo de ilícito que circula pelas rodovias federais. Então, dessa forma, a gente sabe que ela tem de combater isso aqui é segundo o próprio site da PRF, de ilícito que circula ou que pode ter a ver, né, pelas rodovias, aqui ficou meio que circula, né, meio metafórico, mas a gente pode trocar, né, pelas rodovias federais. Pelas rodovias federais. O que mais? Lembra que os tópicos podem te ajudar? Né? Ó, o último lá, roubo de cargas, né? Então a gente pode falar sobre isso aqui também, né? Aí a gente vai colocar aqui, inclusive, os delitos de trânsito. Inclusive os delitos de trânsito. O que mais? Prender pessoas que forem flagradas. Então olha só como esse cara é um operador do direito, né? Flagradas cometendo qualquer ilícito penal. Ilícito nas vias e nas rodovias. Bacana. Então cabe a ela também cuidar de todo esse patrulhamento aí, tem a ver com tudo isso. Os próximos tópicos pedem o quê? Exemplos de delitos cometidos por meio das fronteiras terrestres no Brasil. Então aqui ó, ele quer exemplos. Exemplos de delitos mais cometidos por meio das fronteiras. Ele já fala um deles aqui, ó, roubo de cargas. Tá vendo? Então vamos lá, colocar exemplo desses delitos aí. Já dá para a gente fazer o de lá de cima. Indo aqui para a parte de baixo. Tópico 2. A gente tem aqui como exemplos nas fronteiras terrestres do Brasil. Então entenda isso daqui, pessoal, não só na fronteira que divide o Brasil com outros países, mas nas fronteiras internas também, entre os estados aí, né, que a Polícia Rodoviária Federal faz essa fiscalização das vias. Então vamos lá. O que nós temos aí? Temos tráfico de drogas, de armas e de pessoas, como a gente já tinha até falado. Esse de pessoas é importante, principalmente agora com o problema na Venezuela, né? Então, pessoas trabalhando aqui num regime de escravidão, né? Num regime análogo à de escravidão. O que mais? Contrabando e descaminho. O que mais? Além disso, a gente tem o roubo e furto de veículos. São alguns dos mais cometidos. A gente tem também crimes ambientais. Legal. O que mais? Exemplo disso. A gente tem também os crimes de trânsito. Crimes de trânsito. Bom, outra atribuição, lembrei aqui, ó. Então, ó, aplicar multas. Aplicar multas, né? Isso também é uma função da PRF. A gente pode
colocar aí também que tem a ver com certas penalidades, né? Mas vamos deixar aplicar multas. Então, o bom do roteiro é que você vai lembrando, né? Você vai lembrando das informações. Falamos dos crimes de trânsito, roubo de cargas, como ele já deu ali, mas tem muita informação já, não precisa. Então, você pode falar aqui, dar exemplo, por exemplo, de um crime de trânsito, né? No caso do cara que for flagrado consumindo mais, se for aferido no bafômetro, por exemplo, com mais de 0,33 mg por litro de ar alveolar, né? Então, se tiver mais de 0,33, acima de 0,33 miligramas de álcool por litro de sangue alveolar, vai ser considerado crime, né? Por exemplo, ou ainda o cara que também comete um homicídio na direção de veículo automotor, e isso tem a ver com o Código Penal de uma certa forma, né? A depender do caso. Beleza? Tópico 3, roubo de cargas. Aí, ó, aqui ele pede para você não só sair falando de roubo de cargas, mas ele quer que você fale, ó, mais segurança das rodovias brasileiras. Então ele está fazendo uma relação aqui. Primeiro, a gente fala do roubo de cargas e a gente fala que esse delito aqui, ó, esse delito especificamente, coloca o Brasil como um dos países mais violentos e inseguros, né? Como um dos países mais perigosos, como um dos países mais perigosos do mundo. Quem é que diz isso daí, pessoal? Quem é que diz isso daqui? A ONU fala isso, né? Mas a gente tem aqui também as empresas seguradoras. As empresas seguradoras de mercadorias, né, de cargas, né? De cargas falam exatamente isso. Algumas não querem mais fazer seguro aqui no Brasil, né? E nós temos vários problemas relacionados a isso. Algumas empresas também que faziam segurança, por exemplo, ou faziam seguro de ônibus coletivos, né? Então a gente está tendo assalto a esse tipo de coletivo também de ônibus. Então a gente pode colocar aqui também empresas seguradoras de cargas. Além disso, legal. E aí a gente fala aqui o que afeta diretamente a segurança da sociedade. Porque esse tipo de delito ele é muito cometido nas vias e nas rodovias, o que afeta diretamente a segurança das rodovias. A PRF tem atuado muito nesse sentido. Falando aí agora sobre essas mercadorias específicas, vamos falar aqui, ó, segundo a PRF, as mercadorias mais roubadas nas vias. Tem um delito aqui que eu não coloquei, estou lembrando aqui agora. Ó. Coloque aí, exploração. Isso aqui cometido nas vias. Exploração sexual de crianças e adolescentes e também de mulheres. A PRF tem atuado muito com isso aqui. Então a gente não está falando das fronteiras somente entre um país e outro. A gente está falando aqui entre uma fronteira de um estado e o outro, né? A gente está falando aqui nas rodovias de uma forma geral. Então, quando ele pediu fronteiras terrestres no Brasil, a gente está falando aqui como um todo. Embora a gente tenha citado contrabando e descaminho também, né, que vem de um país para outro. Mas vamos lá, continuando aqui no tópico 3. O bom do roteiro é que você vai lembrando, você vai lá e insere as coisas. Segundo a PRF, as mercadorias mais roubadas que nós temos aí são: eu vou te dar até na ordem aqui, ó. Primeiro, produtos alimentícios. Carne é um dos principais. Então nós temos aqui produtos alimentícios. Logo depois nós temos produtos farmacêuticos. Produtos farmacêuticos. Em alguns lugares, o contrabando
e o roubo de cargas também envolvendo aí medicamentos gera mais lucro do que o próprio tráfico de drogas, para que você tenha uma ideia. Então, produtos farmacêuticos. 3, produtos químicos, pessoal. Produtos químicos, explosivos também. Produtos químicos, porque os produtos químicos são utilizados no caso da fabricação de drogas, né? Amônia, ácido sulfúrico, querosene e por aí vai. Legal. Interessante aqui a gente também colocar cigarros, eletrônicos. A gente pode colocar aqui também autopeças. Autopeças. O que mais? Chega, tá bom. Eletrodomésticos e por aí vai. O que a gente pode falar aqui também é que esse aumento, vou colocar em outra cor aqui, ó. Esse aumento aqui, ele se deve sobretudo o aumento, seta para cima, do roubo. Vamos aqui, ó. T3. O aumento do roubo de cargas. Segundo a própria PRF e estudiosos desse tema aqui, ó, o aumento do roubo de cargas se deve, sobretudo, principalmente, ao crescimento do crime organizado, do CO, do crime organizado, e também se deve aqui ao número reduzido, né, de PRFs, ao número reduzido de policiais. Legal, então tem muitos argumentos aí. Falamos aí como isso afeta a segurança das rodovias, isso aqui aumenta muito o trabalho da PRF, né? E a sociedade também fica em perigo porque isso é cometido nas rodovias, a gente tem uma série de problemas relacionados a isso, vários homicídios, né, relacionados a esse tipo de ocorrência aqui. Então a gente pode falar aqui que além de tudo isso, do próprio furto, do próprio roubo, né, a gente tem aqui até mesmo homicídios. Ou ainda, quando esses criminosos roubam essas cargas, levam as cargas para a favela, para a comunidade, ou ainda para cidades, né? E aí isso acaba afetando a segurança da sociedade também, porque se a polícia se deparar com esse tipo de coisa, né, algum problema vai acontecer, né? Pode ter certeza disso. Legal, temos muitos argumentos aí. Vamos ao texto. Temos nossa introdução, essa introdução eu já passei para você. Segundo, terceiro e quarto parágrafos. Fiz em 4 parágrafos. Vamos à leitura. Já faz tempo que a atuação da Polícia Rodoviária Federal, PRF, ganha destaque nos noticiários brasileiros. É exatamente por isso que a discussão de alguns pontos é primordial. Quais sejam as atribuições dessa corporação, nem preciso falar que são atribuições constitucionais e institucionais, bem como a segurança das fronteiras e rodovias do país. País aqui está com inicial maiúsculo porque é Brasil. Então, ó, como eu falei aqui, brasileiros, né? Então, esse país retoma ali brasileiros, que é o país Brasil. Primeiramente, é importante frisar que a PRF é responsável pelo patrulhamento ostensivo nas estradas e vias federais. Você pode ver que eu conectei daquele jeito que eu coloquei lá para vocês. E em áreas de interesse da União, com o objetivo de evitar crimes e fiscalizar o tráfego nas rodovias. Dessa forma, é seu dever combater todo tipo de ilícito que circula pelas rodovias federais, inclusive os delitos de trânsito, e prender as pessoas que forem flagradas cometendo qualquer ilegalidade. Ainda sobre o assunto, pode-se citar como exemplos, toda vez que você tiver exemplos para trazer, ó, pode citar como exemplos de delitos cometidos nas fronteiras terrestres do Brasil, 2 pontos, o tráfico de drogas, de armas e de pessoas, ponto e vírgula. Então, o primeiro que eu trouxe é o tráfico de tudo isso. Segundo, o contrabando e o descaminho. Terceiro, os crimes ambientais. Quarto, o roubo e o furto de veículos. 5, a exploração sexual de crianças e adolescentes. E, tá vendo aqui, ó? Todavia, os delitos e as infrações cometidas na direção de veículo automotor também merecem destaque.
Um exemplo desses crimes é a condução do veículo por motorista que ingeriu bebida alcoólica, cuja taxa de álcool aferida pelo bafômetro acusar índice igual ou superior a 0,34 mg por litro de ar alveolar. Note, cujo é um pronome relativo. Ele vai se referir ao elemento anterior e ele vai concordar com o elemento posterior, cuja taxa, e não é cuja a taxa. Estaria errado se eu falasse, ó, cuja a taxa. Errado. Beleza? Então dá uma olhada aqui, ó. Você vem e faz assim, ó. APRF, cujo objetivo é fiscalizar o trânsito. Dá uma olhada. Esse cujo tá certinho aí. Ele se refere a PRF, mas ele concorda com o que vem na frente dele. Cujo objetivo não poderia ser a PRF, cuja objetivo estaria errado. Então aqui é cujo, porque ele concorda com esse cara que vem depois dele, o objetivo. Cuja taxa de álcool aferida pelo bafômetro acusar, beleza, certinho. Por fim, vírgula obrigatória, convém discutir, especialmente. Então, um advérbio, mente, né, terminado em mente, está aí isolado por vírgulas, né, porque está deslocado. Convém discutir, principalmente, especialmente, sobretudo, mormente, sobre o roubo de cargas no Brasil. Dixon, me dá uma forma de fazer um parágrafo aí com muita facilidade. Então, agora você vai ser apresentado a esse conceito aqui. Dá uma olhada. Conceito de parágrafo padrão. Esse conceito de parágrafo padrão, ele é bem legal. Eu vou pedir para você, se você tem dificuldade, atenção agora, olha aqui para mim, atenção agora. Se você tem dificuldade para redigir, se você às vezes não consegue conectar com eficiência as ideias, se você consegue fazer o roteiro que eu faço, mas na hora de jogar parágrafo, às vezes você não consegue, eu vou pedir para você utilizar esse modelo aqui. O parágrafo padrão, ele vai ser composto, é um modelo de parágrafo, por uma ideia principal, mais desdobramentos da ideia principal. Então eu inventei uma fórmula aqui, já existe esse modelo de parágrafo padrão, eu só coloquei uma fórmula aqui, como se fosse uma fórmula para tentar facilitar a sua vida. Entenda então esse cara aqui como se fosse o seu parágrafo. O que é a ideia principal do parágrafo? Entenda essa ideia principal como o tópico frasal. Na verdade, o que será tratado no parágrafo. A ideia principal é o que representa o que será tratado no parágrafo. O que será abordado no parágrafo. A ideia que vai ser abordada naquele parágrafo. Bacana. E os desdobramentos? São as ideias roteirizadas. Por isso que eu peço para você assistir o curso inteiro e aí depois você fazer as redações. Dixon, posso fazer todos os meus parágrafos nesse esquema de parágrafo padrão? Pode. Todo e qualquer parágrafo? Pode, pode sim. Então você vai entender o seguinte, que há uma ideia principal. Qual que é a ideia principal desse parágrafo do T3, tópico 3? Roubo de cargas e segurança das rodovias. É para você falar do roubo de cargas e como ele afeta a segurança das rodovias brasileiras. Do T2, a ideia central. Pô, o próprio tópico então já me traz a ideia central já. Exemplo, delitos mais cometidos nas rodovias, nas fronteiras. Tópico 1, atribuições da PRF. É a ideia central. Então, como ideia principal aqui, na verdade, é a ideia do próprio tópico, nas provas do CESP. É a ideia trazida no próprio tópico. Olha como isso vai facilitar a sua vida. E os desdobramentos são as ideias roteirizadas. O que são os desdobramentos aqui então? Ó, desdobramento é tudo que está em azul. Tudo que está em azul é desdobramento. Do T3, é isso aqui o desdobramento. E tem isso aqui também, do T3. Tudo aquilo ali é o desdobramento. São as ideias secundárias. Dá uma olhada aqui. Por fim, convém discutir. Isso aqui o Dixon já te deu.
Aí eu coloquei principalmente sobre o roubo de cargas no Brasil. Olha aí, não era para a gente falar sobre o roubo de cargas? Eu quero que você anote que isso daqui é a ideia principal. Note então, voltando para a fórmula, que a ideia principal, o Dixon foi lá e colocou em um período. Então aqui eu já fiz um período, ponto final. Você vai colocar a ideia principal e já faz logo um período. E os desdobramentos? Você vai dividir os desdobramentos em pelo menos mais 2 períodos. Então, ó, primeiro período, segundo período, os desdobramentos eles vão ser divididos em pelo menos mais 2 períodos. Eu pedi para você fazer o parágrafo inteiro em 2 períodos, mas aqui eu vou pedir para você dividir, se você for utilizar o modelo de parágrafo padrão. Eu vou pedir para você fazer períodos mais curtos, né? Já bota a ideia principal em um período, ó. Tá aqui, ó, em um período. Aí eu fui lá e dividi em mais 2 períodos a ideia principal. Tá vendo aí? Vamos dar uma olhada. Depois a gente vem relacionando a ideia principal. Esse delito coloca o Brasil, ó, roubo de cargas, como um dos países mais perigosos do mundo. Você pode ver, ó, o que eu coloquei lá. Coloca o Brasil como um dos países mais perigosos do mundo. O que afeta diretamente a segurança nas vias. Mais um período. Ó. Segundo a PRF, toda vez que você tiver de falar, né, que alguém falou alguma coisa, segundo, de acordo com, conforme, tendo em vista que a PRF, né, conforme a PRF, segundo a PRF, as mercadorias mais roubadas são produtos alimentícios, não tem vírgula aqui, ó, tem muita gente que coloca uma vírgula aqui, você não pode fazer isso, porque senão você separa o sujeito do verbo. Mais roubadas são produtos alimentícios, produtos... Dixon, eu poderia fazer 2 pontos ali? Até poderia, mas pode deixar desse jeito. Produtos farmacêuticos e químicos, cigarros, eletrônicos, eletrodomésticos e autopeças. O aumento dos roubos de cargas no Brasil se deve, sobretudo, ao número reduzido de agentes da PRF e à forte atuação do crime organizado nas grandes cidades. Você poderia ter aqui, ó, o aumento dos roubos de cargas. Você poderia colocar também o aumento do roubo de cargas, generalizando. Beleza? Fizemos então o modelo de parágrafo padrão. Note que daqui até aqui, eu quero que você anote aí que você tem desdobramentos, as ideias roteirizadas. Assista esse vídeo várias vezes para você entender o parágrafo padrão. Eu fiz exatamente isso aqui. Se eu quisesse fazer um modelo de parágrafo padrão nesse segundo parágrafo aqui, ó. Primeiramente é importante frisar, aí ó, esquece isso daqui, ó. Eu vim fazer assim, ó, frisar as atribuições da PRF. Ponto. Aí eu venho depois, daqui até aqui eu tenho a ideia principal. Depois eu começo a conectar os desdobramentos. Tá entendendo? Que já estão lá roteirizados. Então eu poderia também ter feito o modelo de parágrafo padrão. Anote aí para mim que esse cara aqui é um modelo de parágrafo padrão, PP, parágrafo padrão. Beleza? Ele foi construído com ideia principal e tópicos. Dixon, eu sou obrigado a fazer o parágrafo padrão? Não. Mas se você quiser fazer todos os parágrafos do seu texto somente com parágrafo padrão, ótimo, sem o menor problema, ótimo. Parágrafo padrão é uma forma de você se comunicar com o examinador com mais clareza, com mais objetividade, com períodos mais curtos. Eu já te dou a fórmula aqui, já sei o que eu vou fazer. Você não vai ter dificuldade alguma, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau.